Olá, nós vamos hoje falar sobre a questão da tuberculose, epidemiologia e controle desta infecção, que está dentro das infecções de transmissão respiratória crônica. Os objetivos dessa aula são responder essas questões. Quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para a tuberculose? Quais os elementos e como é a estrutura epidemiológica da tuberculose? Qual a situação no Brasil e no mundo? E apresentar alguns indicadores de avaliação do programa em prevenção e controle. Na estrutura epidemiológica, nós temos o agente tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, que é uma micobactéria de crescimento bastante lento. Ele se duplica em cada 18 a 48 horas, diferente de inúmeras bactérias e mesmo vírus. Tem uma infectividade alta, por conta disso, as pessoas se infectam e não apresentam doença, e grande parte da população mundial já foi infectada em algum momento da vida. A patogenicidade é baixa, quer dizer, por conta da questão que falamos agora anteriormente, muitas das pessoas têm infecção latente, que é uma infecção primária, que a maioria dos infectados, cerca de 90%, permanecem com ela durante toda a vida, eventualmente podendo progredir para a doença clínica. E a virulência, ela é baixa, na realidade eu acho que ela é média, né, porque é bastante incômodo ter o quadro de tuberculose em pessoas imunocompetentes. Quanto ao reservatório, o ser humano é o reservatório importante da Mycobacteria tuberculosis. Vários fatores de risco e condições clínicas, ou muitas ligadas ao meio ambiente, são fatores determinantes no aparecimento da doença clínica, como a diabetes mellitus, a pneumoconiose, que é uma doença ocupacional ligada a pessoas expostas à silicose, o uso prolongado de corticosteroide, o uso de imunossupressores por pessoas que têm, geralmente são por neoplasias, e imunodeficiências, entre elas a mais importante, o HIV. Outros fatores de risco são ligados a condições socioeconômicas. Vocês podem ver aqui que essa questão da aglomeração, dado que é uma doença de transmissão respiratória, é um fator bastante predisponente, facilitador. Aqui pessoas em situação de rua e os indígenas, por serem principalmente os aldeados, pessoas com pouca imunidade, pouco expostas a esse tipo de infecção. Listados também aqui fome, desnutrição, grandes movimentos migratórios, uso de drogas legais ou ilegais, populações institucionalizadas, como as pessoas privadas de liberdade e os indígenas já referidos. Aqui a transmissão e patogenia da doença, vocês veem que através desses núcleos de gotículas que flutuam no ar, eles podem ser inalados, eles foram eliminados por uma pessoa bacilífera, né? Eles são inalados por outra pessoa que entra em contato e a pessoa pode vir a se infectar. E grumos maiores dessas gotículas, mais pesadas, podem depositarem-se nos solos. A aspiração desses núcleos, ele entra, né, pelas vias respiratórias, aqui existe uma tentativa de eliminá-los através do muco ou dos cílios que a gente tem dentro da mucosa nasal, e chegam aqui na traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos e até nos alvéolos.
Os alvéolos são esses minúsculos sacos aéreos que compõem o pulmão e eles são envolvidos por muitos vasos sanguíneos e por uma fina membrana também que os delimita. É aí que a micobactéria vai se albergar. Chegando nesse alvéolo, eles são fagocitados pelos macrófagos da nossa imunidade inata, dentro dos quais eles se multiplicam durante 2 a 3 semanas livremente. Esse macrófago apresenta esse material antigênico para o linfócito da imunidade adaptativa e esses novos bacilos vão infectar outros macrófagos e assim por diante, liberando citocinas que atraem mais linfócitos e monócitos, e isto compõe a nossa imunidade celular, que é a importante para a micobactéria tuberculose. A tentativa de contenção dessa infecção forma o granuloma, que é um cáseo, né? Por que é esse nome, esse processo de caseificação? Porque ele se assemelha a um queijo. A imunidade humoral, que é dada pelos anticorpos, elas não têm importância na destruição do bacilo. De acordo com a resposta do hospedeiro, existe uma falha nesta imunidade com consequente progressão para a doença. E dali a 2 a 3 semanas, 3 a 8 semanas, existe o início da doença, tá? O início da infecção visível, assim, a pessoa começa a tossir. E a grande maioria, 90 a 95%, ela controla essa multiplicação, mata esses bacilos ou os deixa viável, contidas naquele granuloma. Isso caracteriza a infecção latente por tuberculose. Quem tem importância na cadeia de transmissão da tuberculose são pessoas sintomáticas pulmonares. Então, a pessoa tem febre baixa no final da tarde, sua muito, tem um comprometimento do estado geral, pode emagrecer, pode ficar com fraqueza, e essa tosse produtiva por 3 semanas ou mais. Então, sempre pensar em tuberculose nesta situação. E pode vir acompanhada ou não de escarros hemoptôicos, que são sangue no escarro, junto do escarro. A tuberculose laríngea também pode ser transmissível, mas não tem essa importância pela frequência e pela eliminação dos bacilos. Então, nós já falamos que a pessoa com tuberculose doença, ela está com esses sinais e sintomas, e ela também pode apresentar dor torácica, que é quando existe extravasamento de líquido para a pleura, que é aquela capa que envolve o pulmão, que é ela que dói, não é o pulmão quem dói. Pode acontecer rouquidão e dor na garganta também, se tiver envolvimento de laringe ou úlceras na laringe, e os escarros hemoptôicos, que são aqueles largos de sangue quando existe uma lesão dentro do brônquio e então o sangue é extravasado e vai junto com o escarro. Os objetivos do desenvolvimento do milênio, eles precederam os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque eles foram pactuados entre 2000 e 2015. O que ele previa? Que você tivesse um aumento, uma diminuição na frequência da doença em 50% entre os anos de 2000 a 2015. E essa diminuição foi de apenas 18%. E na mortalidade, essa taxa deveria diminuir em 50%, e diminuiu 47%. Posteriormente a 2015, foi pactuada a nova agenda, agora chamada de Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, e continuando a incluir a saúde,
nós tínhamos, na questão do objetivo 3, essa meta de acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose e malária. Pelo nosso conceito de epidemia, nós já podemos fazer uma consideração aqui de que são 3 endemias na realidade. Como é que está a tuberculose no mundo? É uma das 10 principais causas de morte, é a principal causa de morte por um único agente infeccioso em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Em 2018, que é a última estimativa da OMS, foram detectados 100 milhões de casos, 10 milhões de novos casos, 1,6 milhão de mortes, sendo 1,2 milhão em HIV negativos e 251 mil em HIV positivo, que é positivo. Além de 500 mil pessoas com tuberculose multiresistente, quer dizer que elas a bactéria detectada é resistente ao tratamento, que é um problema adicional. Existem critérios para você considerar país prioritário para a questão da tuberculose, que são a carga da doença monoinfecção por tuberculose, carga da coinfecção tuberculose HIV e também a frequência da tuberculose multiresistente. O Brasil está nessa intersecção da tuberculose e HIV. A estratégia pós 2015 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e do fim da tuberculose da OMS é que exista uma redução do número de mortes em 35% até 2020 e alcance 95% em 2035. Em relação à incidência, que alcance este ano 20% de queda em relação a 2015 e 90% até 2035. Como é que o Brasil se encontra? Pelos nossos sérios problemas de saúde pública e determinantes sociais, ele é um sério problema para nós. Ela é uma endemia que estava com uma tendência de queda muito lenta, mas estável, e agora tem uma tendência de alta. E o Brasil está naquelas 2 listas referidas, sendo que ele ocupa a 20ª posição na classificação de carga de doença, monoinfecção, e 19ª coinfecção, tuberculose HIV. Em 2019, nós tivemos 77 mil casos novos, 4,5 mil mortes, foi a 4ª causa de doença por doença infecciosa e a primeira causa de morte de doença infecciosa definidora em pacientes com casos de AIDS. A tuberculose, no ano de 2019, teve um coeficiente de incidência no país como um todo de 36,6 por 100 mil habitantes. Ou seja, nós não conseguimos alcançar essa redução de 20% prevista para 2020, não alcançaremos, né? Porque se a gente estava assim em 2019, quer dizer, 2020 a gente só vai ver em 2021, mas parece bastante difícil à medida que 2015 nós estávamos aqui, agora existe este aumento. Em relação à mortalidade, nós tivemos praticamente uma estabilização, um aumento aqui, uma ligeira queda, mas muito, se a gente for testar estatisticamente, isso não vai ter uma diferença, né? E era necessário reduzir em 35% em relação a 2015. O nosso estado, em relação à mortalidade, está um pouco abaixo da média do Brasil,
mas ainda numa situação um pouco confortável, enquanto que a capital também está um pouco abaixo, melhor que o estado, mas mesmo assim uma situação importante. Em relação à incidência por unidade federada, a média, como nós vimos, é de 36,6 por 100 mil habitantes, e São Paulo está um pouco acima da média da incidência e com uma frequência bastante maior nos homens, aqui a porcentagem. Então, 68,5% dos casos foram diagnosticados nos homens. Aqui por raça, importante notar que aqui existe a população amarela indígena com coeficientes, na verdade, porcentagens menores, mas depois nós vamos ver a questão do risco, eles têm um risco bastante aumentado. E as populações pretas e pardas, com um coeficiente bastante acima da média, enquanto a branca um pouco abaixo da média. Em relação aos coeficientes por faixa etária, numa série histórica de 2000 a 2018, vocês podem notar aqui que a faixa etária de 1 a 4 anos e 5 a 14, ela tem uma estabilidade bastante grande, embora um pequeno aumento aqui, enquanto que as outras populações têm um coeficiente de incidência bastante mais alto. Eu vou pedir para vocês congelarem essa informação do coeficiente de incidência mais baixo nesta faixa etária. É mandatório se pedir o teste de HIV para toda pessoa que tenha tuberculose. Por quê? Porque a coinfecção é bastante frequente. Então, 100% das pessoas com tuberculose devem ter um pedido de teste de HIV. Nós estamos nesse patamar, né? Aqui 79,4, mas 2019 sempre demora um pouco de tempo para fechar, então pode ser que isso aumente um pouco, mas ainda em níveis não tão satisfatórios. Enquanto que a nossa coinfecção, nesse gráfico aqui, está 10,7%, o que está diferente desse próximo gráfico aqui, que fala que é 8,5%. Sempre tem dados conflitantes nos sites, enfim. E aqui São Paulo tem uma taxa de coinfecção um pouco menor. E as medidas de controle da tuberculose? São busca de casos e tratamento, conduzindo para a cura, BCG intradérmico e tratamento da infecção latente, que chamávamos anteriormente quimioprofilaxia, mas praticamente hoje nós consideramos que é um tratamento mesmo. Eu vou chamar muito a atenção que a principal forma de controlar a tuberculose é através do tratamento, e já vamos falar o porquê. As atividades e instrumentos do programa da vigilância são esses listados aqui: detecção de casos, confirmação do diagnóstico e notificação, tratamento dos casos, acompanhamento do caso e confirmação de cura, investigação epidemiológica, avaliação da infecção latente, vacinação com a vacina BCG, e esses dois últimos, controle de infecção em unidades de saúde, que pode acontecer, e educação em saúde. É de notificação compulsória todos os casos de tuberculose confirmados. Entretanto, nós vamos definir casos suspeitos, que são aqueles que nós já comentamos anteriormente: tosse com expectoração por mais de 3 semanas, junto dos outros sinais e sintomas. Mas um paciente com imagem radiológica compatível com tuberculose, que isso aí quem pode nos alertar é o médico, também pode ser um caso que a gente vai começar a suspeitar de tuberculose.
A confirmação e, portanto, a notificação, ela deve-se perseguir que ela seja clínico-laboratorial, com identificação do bacilo álcool ácido resistente, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, só frisar que existe a baciloscopia e a cultura, né? A baciloscopia é um exame muito antigo, que tem mais de 100 anos, ele é muito rápido e barato, e a principal limitação dele é que ele tem uma sensibilidade de 60% a 70%. A cultura é o padrão ouro, mas ela leva 2 meses para ficar pronto, e não dá para esperar um exame desse para você confirmar, para você notificar e para você começar a tratar a pessoa. E progressivamente o país está implantando a confirmação por métodos moleculares, através do PCR, fazendo amplificação do DNA da Mycobacteria tuberculose. Essa percentual de teste rápido molecular, aqui chama rápido, mas teste molecular, diferente do teste rápido do COVID, que é o sorológico lá da pontinha do dedo. Nós estamos no Brasil com 37,1% somente da implantação, mas ele está sendo de testes realizados, né? Não quer dizer que não exista um percentual razoável de serviço, mas precisa aumentar essa realização nos novos casos. São Paulo está um pouco acima da média nacional, mas precisamos alcançar, se possível, 100%, porque ele é rápido e ele é mais sensível que o teste do bacilo álcool ácido resistente, que é um teste de visualização, né, em lâmina. A confirmação do caso, ele, se não conseguiu ser clínico laboratorial, ele pode ser clínico epidemiológico se a pessoa tiver um quadro compatível com TB pulmonar, por exemplo, do ponto de vista radiológico, ou história de contato com paciente tuberculoso e também com algum sinal ou sintoma. E, já falamos, faz parte da lista de notificação compulsória. Prosseguindo nas nossas atividades aqui do programa, tem-se que tratar e acompanhar os casos até a cura. O tratamento no Brasil, ele é gratuito, como grande parte das doenças sob notificação compulsória, e ele é realizado na atenção básica, com 4 drogas por 2 meses, e continuação por mais 4 meses de 2 delas, o que faz 6 meses de tratamento. E esse tratamento, ele tomado corretamente por 2 a 4 semanas, pode interromper a eliminação do bacilo e a pessoa não precisa mais ficar em isolamento domiciliar. E é necessário, para dar alta, um controle de cura, se possível com baciloscopia, mas é difícil porque a pessoa já não está mais com tosse, né? Qual que é o princípio básico do tratamento, né? São princípios, na realidade, curar, evidentemente, para evitar a morte, evitar sequelas, evitar resistência aos medicamentos, para não ter lá a MDR, interromper a transmissão e prevenir as recidivas. Dessa forma, a gente associa essas 4 drogas para interromper logo a transmissão. As drogas são potentes na primeira fase, a interação entre 4 drogas, e para prevenir as recidivas, tem essa fase prolongada por mais 2 meses, o que já implica na questão muito importante de observar a adesão das pessoas ao tratamento, porque as pessoas melhorando rapidamente, elas podem achar, né? Qualquer pessoa às vezes se descuida do tratamento por achar-se curada, né? Então foi instituído o tratamento supervisionado, que é uma estratégia
que a própria Organização Mundial de Saúde preconiza a implantação, que é a observação semanal nos primeiros 2 meses e uma vez por semana, até o final do tratamento, sob a supervisão das UBSs, no trabalho, a visitação através dos agentes comunitários de saúde, enfim. Familiar a gente não considera que está supervisionando por questões meio óbvias, assim, é difícil de você, às vezes, ter alguma ascendência, assim, né, para esse tipo de atitude. Então, a prioridade para implantar esse supervisionado é em pacientes bacilíferos, pacientes com tuberculose e HIV, pacientes com tuberculose multiresistentes, detectado nos exames e também porque a pessoa não melhora com as 4 drogas, que são o esquema padrão, e também pacientes que têm elevado risco de abandono, como etilistas, usuários de drogas, retorno após abandono, então a pessoa tratou 4 meses, achou que estava bem, e ela abandonou, e depois ela retorna com sinais e sintomas, populações em situação de rua, que é bastante difícil, bastante complexo, pessoas privadas de liberdade e outros pacientes institucionalizados. Aqui é uma foto de um agente comunitário de saúde ou um visitador na residência de uma paciente. Aqui nós podemos ver que os azuis são pessoas sob supervisão e o vermelho sem supervisão, então a cura é maior do que a média e é maior do que quem não tem supervisão, e o abandono, o contrário. E depois nós vamos falar sobre esses 2 indicadores de cura e abandono. A investigação epidemiológica, como qualquer doença de notificação compulsória de vias respiratórias, a gente tem uma atividade que é, a partir do caso índice, fazer uma visita domiciliar em locais de interesse, quer sejam a casa, o ambiente de trabalho, a escola, identificar todos os contatos e convidá-los para a realização de consultas e exames laboratoriais em unidades de saúde. É importante identificar logo se existe algum sintomático respiratório e já iniciar uma investigação por exame de escarro. Então, vamos ver no Brasil como é que está a porcentagem desses casos examinados entre os contatos identificados nos casos novos. Eu insisto aqui em casos novos, porque tem muitos casos de retratamento que são outra estatística, tá? Mas isso vocês podem ver no site do Ministério. Então, em média, o Brasil tem 56,2% só de contatos examinados. E São Paulo está um pouco em cima da média, né? A gente está a quase 70%, mas ainda há muito por fazer. Avaliação da infecção latente e vacinação por BCG agora, entre as medidas de prevenção e controle. Tratamento da infecção latente, se vale a pena tratar. Então, é aquela pessoa lá que estava dentro dos 5% e até hoje não apresentou nada. Continua lá com o granuloma, lá com a imunidade celular contendo a expansão daquela infecção, né? São essas pessoas aqui que a gente chama que tem infecção tuberculosa latente, né? Com essa imunidade presente. E a gente pode medir essa imunidade celular através de um teste chamado PPD. Esse teste PPD é uma prova tuberculínica com esse produto aqui, por isso que ele chama PPD, e ele é um derivado proteico do Mycobacteria tuberculose e ele mede a resposta a esses antígenos aqui. Então, existe a inoculação intradérmica no braço aqui da pessoa, nesse terço do antebraço esquerdo, tem toda uma norma,
e você faz uma leitura 72 horas, com uma régua transparente milimetrada e vê se tem um endurecimento aqui palpável. E você interpreta isso pelo tamanho, menor que 5, 5, entre 5 e 10, maior que 10, e vai depender a interpretação da faixa etária, do tempo de vacinação prévia com BCG, porque o BCG, ele é uma vacina que vai estimular a imunidade celular, se a pessoa está vivendo com HIV/AIDS, e você vai decidir a partir daí se ela tem um risco aumentado para desenvolver a tuberculose doença. Então, vai pensar nessas situações, vai pensar na idade também, que a pessoa vai perdendo a imunidade com a idade, vai perceber também se ele é etilista, e você vai ter que afastar, antes de pensar, e se você vai instituir, se você resolver instituir, você tem que afastar muito a tuberculose ativa. E é importante você também garantir que a pessoa vá tomar a medicação, que é um medicamento só. Faz parte lá do esquema dos 4, mas aqui é somente um. Também avaliar se tem toxicidade, risco de toxicidade, né, que aumenta também com a idade, né. Então, você fica aqui nesse balanço, então você vai ver os contatos familiares muito próximos, mais vulneráveis, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, as pessoas com imunodepressão, né? E também conversão tuberculínica, por exemplo, conversão tuberculínica, você começou a trabalhar na unidade básica de saúde ou no hospital. E aí você faz a prova tuberculínica, o PPD, e deu negativo. Aí passa um ano, repete e deu positivo. Então, você entrou em contato com o bacilo da tuberculose, você deve fazer a tratamento da infecção latente por tuberculose. E o balanço, né? Risco de adoecimento ou toxicidade e a questão da adesão. A outra medida de controle importante é a vacinação com BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin. Ela é uma das vacinas mais antigas utilizadas, né? Talvez só a de febre amarela, acho que nem a de febre amarela, que foi nessa década aí também, mas a varíola mais antiga, originada das cepas da Mycobacteria bovis atenuada, por passagens seriadas em cultura, e ela prepara o sistema imunológico para um eventual contato, né, com uma pessoa que tem a tuberculose ativa. Ela está no programa de mais de 150 países, devido à proteção conferida contra a tuberculose miliar. A tuberculose miliar, você pode perceber o padrão dela, assim, pelo raio-x do pulmão. Normalmente o raio-x do pulmão é todo escuro, né? Com exceção ali do coração, que fica uma imagem branca. E aí, na tuberculose miliar, tá tudo branco, né? Mas ela também se dissemina pelo corpo inteiro. E a meningoencefálica na infância, que é a meningite, ela pode dar na infância. Ela tem uma taxa de proteção muito variável em vários estudos, porque a gente faz estudos de eficácia, né? Mas ela é dada naquela quantidade toda de países que eu referi, e ela não é dada, por exemplo, nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos trata todas as pessoas com infecção latente, porque eles estão em um outro patamar de situação de controle da tuberculose, né? Pelo menos estavam. E a duração estimada da imunidade é de 10 a 15 anos. Por isso que eu pedi para vocês congelarem aquela informação que o coeficiente de incidência é baixo nessa faixa etária, porque a pessoa tem proteção aqui, depois que começa a aumentar. Infelizmente, o último dado que eu tenho é de 2010, mas isso deve se manter, né? Então, por que eu insisti tanto que o tratamento é a principal modo de controle da tuberculose? Porque a vacina não é uma vacina como a do sarampo, ou da varicela, ou da hepatite B, por exemplo, que tem uma duração
uma eficácia bastante boa, né? Uma efetividade bastante boa. Mesmo assim, a gente tem um coeficiente da meningite ainda em crianças até hoje, mais baixinho, por exemplo, 0,3 casos a cada 100 mil habitantes. Quer dizer, precisa de 300 mil casos para ainda ter uma pessoa, quase uma pessoa, né? Isso numa série histórica de 2001 até hoje. E alguns indicadores de avaliação do programa de tuberculose, né? A gente busca cumprir alguns, que é a taxa de cura mínimo de 85%, taxa de abandono inferior a 5% e tratamento diretamente observado em 100% dos casos. Como é que nós estamos? Nós estamos com uma taxa de cura de 71,3 em 2018. Veja bem, houve até uma diminuição nesse ano 2018, ainda não tem 2019 disponibilizado, não difere muito de 2015, e a gente precisava ter 85%. Vamos ver aqui São Paulo, olha, a taxa de cura melhor é do estado do Acre. Nosso estado aqui deve estar perdido por aqui, que eu não marquei, mas como vocês vão ter aqui, nós somos o segundo estado, estamos acima da média. E vamos ver um pouco esse slide que é em relação ao encerramento de casos novos de TB e HIV com cura e abandono. Então, existe uma taxa de cura maior em HIV negativo, essa taxa cai bastante em HIV positivo na co-infecção e o abandono também aumenta na co-infecção e o óbito também aumenta, né? Isso é importante, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, elas tomam uma série de outros medicamentos antirretrovirais por causa do vírus HIV. Cada vez mais esse esquema tem sido simplificado, mas ainda é uma quantidade muito grande de medicamentos e temos esse desfecho desfavorável. Eu queria chamar um pouco a atenção para a questão de pessoas que têm maior probabilidade de infecção. Então, esse slide é sobre a nossa população prisional de 1990 até 2017. Então, nós temos progressivamente, aqui nós estamos com 726 mil e mais um pouco em 2017, quando nós tínhamos 90.990. E aqui por estado, São Paulo detém a maior parte da população prisional do Brasil, e essas pessoas, todos nós sabemos das condições de confinamento que elas se encontram, né? Então, um risco muito grande de transmissão dentro dos presídios de uma doença, qualquer doença de transmissão respiratória, outras também, que nós vamos poder ver mais para frente, né? Aqui, a taxa de incidência na população das pessoas privadas de liberdade, vocês veem que o coeficiente de incidência é de 3.348 por 100 mil habitantes, enquanto lá na população geral é de 36. E São Paulo, a gente está numa situação um pouco melhor, mas é um coeficiente bastante alto. E a média do Brasil é de mais de 1.000 por 100 mil habitantes. Aqui o encerramento de casos das pessoas com tuberculose em pessoas privadas de liberdade. A cura, ela é maior entre eles, e o abandono é menor, até porque eles, praticamente, o DOTS, ele tende a ser muito bem implantado, né?
a informação que eu tenho é que eles deixam as celas para ir até o ambulatório, que é uma salinha, geralmente lá do presídio, para poder receber as drogas para tuberculose todos os dias, né? E agora, para finalizar, eu queria mostrar alguns dados para mostrar a importância da tuberculose dentro daquelas 3 doenças prioritárias dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos aqui que a malária, que nós não vamos falar nessa disciplina, ela tem 228 milhões de casos em 2018, mas ela tem, em termos de mortes, um número de 455 mil, enquanto que a AIDS tem 36 milhões, ela vem em segundo lugar, de casos detectados em 2018, com 770 mil mortes, e a tuberculose, que é a terceira em número de casos, ela teve 10 milhões de casos, sendo 9% desses com HIV, mas é o primeiro lugar em mortes, com 1,5 milhão de pessoas HIV negativas que morreram e 251 mil com HIV positivo. Eu recomendo essa bibliografia, né, que é o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose, que foi publicado agora em 2019, a última versão, e a Organização Mundial de Saúde também, nesse link, tá? Então, é isso por hoje.